há nada de errado com seu reprodutor. Não modifique suas configurações. Repetimos, não há nada de errado com seu reprodutor. Você está na frequência do Brotherscast. Boa noite, comissário. Harvey Dent não chegou em casa. É claro que não. O que você fez com ele? Eu? Eu estava aqui. Com quem o senhor deixou ele? Com seu pessoal? Eu presumo, é claro, que eles ainda sejam o seu pessoal. E não do Maroni, não é? Fica deprimido, comissário, ao perceber seu profundo nível de solidão? O senhor se sente responsável pelo perigo que Harvey Dent corre no momento? Onde ele está? Que horas são? E que diferença faz? Bom, dependendo da hora, ele pode estar num lugar ou em vários. Se nós vamos jogar, então... Eu quero uma xícara de café. A história do tira bom, tira mal. Não mesmo. Nunca comece pela cabeça. A vítima fica tonta. Não pode sentir o próximo. Eu? Você me queria. Eu estou aqui. Galera, é um prazer estar aqui mais uma vez no Brotherscast e hoje vamos falar um pouco de Batman, Coringa, quadrinhos, cinema, tudo que tem direito e, vai ser um papo bem legal com os meus colegas aqui, o Queiroz e o William. Eu sou Gabriel Xavier, então bora lá começar mais esse debate. Então, seguinte, pra gente deixar claro aqui como é que vai funcionar o negócio, para você entender, você que está nos ouvindo agora. Vamos fazer aqui um panorama, de no mínimo aí 80 anos de história desse personagem tão emblemático, desse personagem que carrega todo um simbolismo e que, quem não conhece, aquela logo, vamos colocar assim, a logo, ótimo esse nome, Gu e William, logo e aí, assim, o nosso podcast hoje vai falar justamente isso. Então, se você é um fã de carteirinha de Batman, enfim, propriamente também, na verdade, a gente também vai falar um pouco de Coringa. Então, se você é fã de carteirinha, fica aí para ouvir. E se você não conhece nada, se você já é mais de uma geração, enfim, mais contemporânea, mais recente, fica ligado também, porque a gente vai fazer todo um panorama e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre Batman e Coringa. E aí eu já quero ouvir do Gu e do William, quem foi o melhor ator mesmo, tipo, no papel do Batman no cinema. E também fique à vontade para falar já também, já que é Batman e Coringa, vamos fazer essa dobradinha o tempo todo, Então, para vocês, quem foi o melhor ator aí, quem foi o melhor Batman, a melhor representação do Batman no cinema, enfim. E, na verdade, também falar de séries de TV, fica à vontade. Cara, saudações a todo mundo que tá ouvindo a gente, cara, falar sobre Batman logo no nosso início da nossa primeira temporada desse cast, cara, é só missão impossível, de Star Wars depois pra Batman, é uma dobradinha meio complicada, mas vamos lá. Cara, eu acho que eu tava pensando sobre isso, cara, como o Batman é essa figura simbólica e tal.
Eu tava pensando como ele faz parte, cara, de uma tríade da cultura pop, sabe? É uma tríade que parece que não tem nada a ver, mas vamos lá. O primeiro elemento dessa tríade seria os Beatles. Os Beatles, cara, são considerados a banda definitiva dos anos 60, né? Foram o principal grupo que simbolizou o movimento de contracultura entre os anos 60 e 70. E o segundo seria Star Wars. Star Wars que começou a ser mentalmente desenhado na cabeça de George Lucas ainda nos anos 60. Apesar de ter sido só lançado já na segunda metade dos anos 70. Já no finalzinho dessa fase da contracultura. E o terceiro, cara, é o Batman. O Batman se tornou esse elemento da cultura pop dentro dessa época da contracultura com aquela série dos anos 60, né? Aquela estilo camp, né? O Batman de 66. E a partir daí, cara, a gente percebendo esse contexto, né? Anos 60 e 70. Por mais que o Batman ele tenha sido criado nos anos 30 ainda. O contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né? É o que vai se construindo nos Estados Unidos, o que a gente concebeu como uma sociedade de consumo, né? O American Way Life, né? O jeito americano de se viver, o supra-sumo do capitalismo estava se estabelecendo culturalmente nos Estados Unidos e no Ocidente de forma geral. E esses símbolos que vão surgindo dentro de uma cultura midiática, né? O consumo massivo, né? Vão surgindo esses bens simbólicos, né? Os bens simbólicos é o conceito do Bourdieu, né, que significa o quê? Produtos artísticos ou culturais que têm um valor de mercado. E se hoje, isso a gente discutiu inclusive com Star Wars, né, de como Star Wars tem um apego de mercado muito grande. E o Batman também, cara. A gente vê no Batman um personagem soturno e ao mesmo tempo cômico com essa série dos anos 60. E inclusive com essa última versão do Batman Lego, cara, que é o filme hilário. E essa versão soturna no ar que a gente tem muito presente nos quadrinhos a partir dos anos 80, né, com a fase que se inaugura do quadrinho como uma literatura séria pós-Crise das Infinitas Terras. E também com os filmes mais recentes, né, com a trilogia do Christopher Nolan, com essa versão do Bat-Affleck. Então, cara, é um personagem de grande importância, não só para a cultura nerd, mas para a cultura de consumo em geral. Não, perfeito, Gu. Comentando a tua fala, aqui, né, você falando sobre essa questão dessa tríade, eu concordo pelo seguinte aspecto. Eu acho que dentro dessa cultura pop existe uma coisa muito interessante de se destacar. Existe, eu acho que o fã mais religioso, vamos colocar assim, né? Que é tipo assim, sei lá, você é fã do Batman, aí você vai é o seguinte, então eu assisti, sei lá, assisti o Lewis Wilson, sei lá, consumiu o material desse cara de alguma forma, né? Um material da década de 40 e tal. Você percebe que é um cara mais raiz. Acho que eu não gosto muito desse termo, vou deixar esse termo de lado. Vou falar com isso concordando contigo. É que, na verdade, essas três coisas que você falou, vou ficar os Beatles um pouco assim de lado, mas eu quero focar no Star Wars e no Batman. E se você chegar em qualquer lugar, as pessoas vão dizer o seguinte, olha, cara, eu conheço e gosto do Batman. E parece que automaticamente você é fã, né? Parece que automaticamente você entende toda essa complexidade do personagem. A gente não tá aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, é pra dizer que a gente, né, nós somos os fodões, que vamos falar aqui de um personagem complexo. A gente tá aqui pra debater e vai ser bem legal. Mas é justamente também se aparecem as categorias de como isso é bacana, né? De como isso de fato, né, chega a ser uma cultura popular. Porque eu fico imaginando, viu, o William, e muito dessa galera de hoje, né, tipo assim, por exemplo, um pai que tem sua filha e ele curte a parada, ele vai comprar uma roupinha ali do Batman, né? Ele vai vestir o moleque, tá? E com 11, 12 anos ele vai estar ali também consumindo de alguma forma essa cultura. Esse moleque não leu
Cavaleiro das Trevas. E não tem cabeça pra ler, pelo amor de Miller, pelo amor de Deus. Né? Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é uma parada que entra mesmo, assim, imaginário. A gente tá falando justamente disso, né? Desse imaginário e de como esse imaginário ele é passado para futuras gerações. Não importa se o cara não sabe quem é o Val Kilmer, não importa se ele não sabe quem é o Lewis Wilson, não sabe quem é o Adam West, não importa isso. Importa que ele sabe quem é o Ben Affleck. Existe aí, cara, é porque um universo simbólico, assim como o Star Wars, que é muito acessível, cara, que é justamente democrático. O Batman, com essas múltiplas facetas, ele consegue ser acessível a quem procura uma coisa A e uma coisa B dentro do mesmo universo, dentro do mesmo personagem, cara. Isso é genial. E eu queria pegar já essa fala do Gabriel, né? Essa transmissão que é passado para as crianças, né? Pela acessibilidade do capital, você compra roupinha e tal. Meu primeiro aniversário, simplesmente, foi feito o bolo do Batman. Eu não lembro, obviamente, eu tinha 1 ano, então, mas tem um registro, tem a foto, e tá lá o Batman. E eu ganhei já carros do Batman, bonecos do Batman. Eu fui criado com toda essa influência do Batman. Isso sem conhecer nenhum quadrinho. Porque eu acredito que, da mesma forma que eu tenha crescido e muitas outras pessoas também cresceram, né, com a influência do Batman, mesmo não lendo, existem leituras que são mais apropriadas para crianças, jovens e adultos, né, como a leitura do Miller. E o Batman, Superman, Mulher Maravilha são os pilares, né, da DC. Você vê absolutamente de tudo que foi criado nesses personagens. Tantas versões de todo mundo, apesar de Mulher Maravilha nos cinemas tem 2 versões. 2 versões? De Mulher Maravilha, né? Não vamos contar com a Moça Maravilha que tem na aparição lá na... Qual é a série que ela aparece, Moça Maravilha? Acho que é Supergirl. Variações também do Superman, principalmente nesse crossover. E Batman. O que é que se pode falar de Batman? Eu não lembro agora quantas versões misturando só filmes e séries tem do Batman, incluindo séries animadas, né, que são muito elogiadas. Nosso ícone do Kevin Conroy, com aquele vozeirão marcante, isso aí tenho certeza que foi a infância de muita gente. E já respondendo a pergunta do Gabriel, né, sobre o melhor Batman. Pois é. É complicado. Quando você vai analisar o Batman, você vai analisar toda a história que é criada em volta dele. Você vai analisar não somente o ator, mas quem está ao redor, porque a interação com os outros atores e outros personagens e outras interpretações traz novas visões. É como se fosse o reflexo de uma interpretação em outro personagem. É o impacto que deixa a interpretação. E aí nós tivemos bons Batmans, mas Bruce Waynes medíocres, e também tivemos ótimos Bruce Waynes e um Batman ali meio merreca. Aí assim, eu separei, no caso, 3, né, que mais pra mim, que se destacaram. Eu não vou incluir o atual agora, porque a gente não sabe nada, né, só notícia, que é o Robert Pattinson. Então, entre filmes e séries e tal, Christian Bale, Kevin Conroy e... Mano, vamos ser sinceros, né, o Ben Affleck foi um puta Batman, né? Ele entra exatamente, e Ben Affleck. Ele entra nos filmes, assim, cagadão. Eu acho que é importante destacar também que eu acho que o Ben se destaca justamente por ter sido um baita Batman nos filmes ruins, assim, digamos assim. Não sei o que vocês acham disso. Eu não acho o filme ruim, então já discordo. Eu discordo totalmente. Dos 3, Kevin Conroy, do Bale e o Ben Affleck, eu considero o Ben Affleck o melhor dos 2, porque eu acredito que ele foi tanto um bom Bruce Wayne como um bom Batman. Primeiro que a gente tem toda uma origem ali nas mãos do Nolan, né? Uma origem do Batman, explica bem direitinho, detalhado, o sofrimento dele, a transformação dele, até virar o Batman. O problema é que estamos vendo o filme do Batman e não existe
um Bruce Wayne. Não existe, é como assim, tivesse metade da vida é Batman, metade da vida é Bruce Wayne. A máscara que ele usa é de Bruce Wayne, porque o personagem principal ali é o Batman. Ele dá a vida toda ao Batman. Então a gente sempre vê o Batman em ação, o Batman fazendo as coisas. E a interpretação, no caso, que ele se esconde, é como Bruce Wayne. E aí é que eu acho que ele foi bem um Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne é aquele caba exuberante mesmo, tem muito dinheiro, compra o que quiser. Apesar de ter sido até um pouco exagerado, que foi de forma bem escrachada, né? Ele tá lá na cena lá do restaurante em que as moças vão tomar banho, ele compra o hotel inteiro. Isso foi bem escrachado, mas ele trouxe uma nova visão pro Batman, trouxe utilidade, porque eu pego muita referência das orelhas, porque não era só um símbolo de morcego, né? Aquelas pontas lá e tal. Ele trouxe utilidade colocando transmissores auditivos para escutar a conversa longe, alguma tecnologia. Então, essa coisa do Nolan de aproveitar cada detalhe, a capa não é só a capa serve para planar e tem explicando a tecnologia lá, né, através do Fox lá. E o desenvolvimento de novas armaduras também, a gente vê cada coisa, não é um Batman não pega lá o material na esquina e vai fazer ele mesmo, ele tem ajuda, e é sempre mostrando como é que isso funciona e mostrando também na prática, né, se dá certo, se não dá certo, como por exemplo no segundo filme, Cavaleiro das Trevas, tem aquela tecnologia da visão que é ativada pela sonoridade. No começo ajudou bastante, no meio ajudou bastante, mas no final contra o Coringa acabou foi atrapalhando. Depois vem o Kevin Conroy, eu acho que por motivos mais nostálgicos do que interpretativos. No caso ele fez só a voz, né? Mas que baita voz. Aqui o Batman animado vai ser sempre o Kevin, pra mim não tem outro. E o Ben Affleck, eu acredito que ele foi um bom Batman e também um bom Bruce Wayne, apesar do Bruce Wayne cansado, né? Ele não tá tão velho, mas foi um Bruce Wayne cansado. E aquele Batman bem parrudo também, que não tá ligando muito pra se a pessoa vive uma vez, ele só quer resolver as coisas sérias. E do Ben Affleck, nós tivemos 3 filmes. Eu prefiro dizer 2, que no caso é Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, que ele apareceu só alguns minutos. O Liga da Justiça, eu quero descartar absolutamente essa mancha na imagem da DC. O Ben Affleck, cara, ele é um bom ator, conseguiu trazer realmente esse Bruce Wayne. Para mim, eu vejo mais Bruce Wayne do que Batman, mas ele não teve tanta chance de ser aproveitado assim. Eu fico imaginando como é que seria um filme solo dele. Aí essa tentativa de criar esse império de universo compartilhado no cinema tal, né, acabou desmoronando, e Ben Affleck não teve essa chance de mostrar qual seria o seu Batman, né? Só tivemos um pequeno teaser na visão do Snyder. Eu gostaria de pedir permissão para discordar. Eu acho assim, o Nolan, ele realmente, cara, ele tem uma visão ali dentro da trilogia dele, né? Com o Christian Bale, um detalhismo assim exacerbado, que eu acho que inclusive acaba diferenciando tudo que a gente viu de filmes de heróis, né? Por isso que para muita gente o Cavaleiro das Trevas, né, o filho do meio da trilogia, é considerado o melhor filme de super-heróis. Mas o que eu discordo contigo, William, é sobre a questão de identidade, sabe? Sobre como se porta essa dupla persona desse Bruce Wayne na trilogia do Nolan, sabe? Porque eu consigo ver ali, eu vou descartar o terceiro filme nessa minha análise, não porque eu não gosto do filme, eu acho o terceiro filme muito bom, por mais que tenha gente que reclama. Mas para esse meu pensamento, vamos considerar apenas o primeiro e o segundo filme dessa trilogia do Nolan. Você consegue enxergar ali, dentro da narrativa desses 2 filmes que se conectam, né? Quase como um romance de formação, sabe?
é o que dentro da teoria da literatura muita gente chama de, termo em alemão, Bildungsroman, que é como o romance de formação, em que o protagonista ele vai crescendo à medida que os fatos vão acontecendo. É semelhante ao aquele ciclo do mito do herói do Campbell, né? Só que a diferença é que esse romance de formação é uma conceituação anterior, né? Século XIX. E você enxerga esse progresso no protagonista nesses dois filmes, porque o primeiro filme, né, o Batman Begins, já intitula, já mostra que aquilo é o começo, né? E você percebe que a questão de identidade que eu falo, né, que eu discordo do William, é que como o Bruce, ele larga tudo para viver uma outra vida, né? Ele larga a mão da riqueza para viver, ter uma outra experiência. E essa outra experiência, se alguém é rico, o que é o outro? É o pobre. Então ele passa a viver, ter no seu campo de experiências a pobreza. Tanto que ele acaba, né, questionando em algumas máximas morais, de que tipo, não é roubo se eu estou com fome, né? E nisso você enxerga, você se arremete ao clássico do Anel do Nibelung, sabe? Com os personagens lá do clássico de Wagner, o Siegfried, ele vive sob a tutela de um inimigo. E de certa forma é o que acontece com esse Bruce Wayne do Nolan. Ele é treinado nas artes marciais pela Liga das Trevas, né, do Ra's al Ghul. Só que à mesma medida em que ele ganha arcabouço ético, né, para se tornar um cavaleiro, ele também percebe que nem tudo com o que ele pensa a Liga das Trevas concorda, né? O Bruce do Nolan, ele vive esse dilema, sabe? Entre eu ser um defensor da justiça, mas ao mesmo tempo eu sou um infrator da lei, sabe? E isso fica ainda mais óbvio no segundo filme, né? No Cavaleiro das Trevas. Por quê? Porque a gente tem a inclusão do personagem mais icônico e que catalisa os problemas desse Batman, que é o Coringa. O Coringa, esse agente do caos, é o que reforça esse dilema do Bruce, sabe? Essa questão de que ele começa a questionar a própria identidade. E repare como o Coringa do Heath Ledger, cara, que assim, eu acho o Coringa do Joaquin Phoenix incrível por motivos N, mas eu ainda o Coringa do Heath Ledger ainda me atrai mais pelos seguintes motivos: identidade. A questão da identidade no Coringa, desse Coringa, simplesmente não existe, cara. Ele é místico, você não sabe de onde caralhos esse cara veio. E quando você não sabe, você não tem ideia de onde ele veio, quem ele é, qual o verdadeiro nome dele, você desumaniza esse personagem. Por isso que eu acho ele muito mais místico e muito mais atraente, sabe? Você percebe, inclusive, que a cicatriz, né, da boca, ele dá mais de uma versão, né, pra origem daquilo. E você não sabe qual é. E pode ser que todas sejam mentiras. E você para pra pensar que cicatriz, né, cicatriz é uma marca. E uma marca é o que te dá identidade. E identidade é justamente o que esse Coringa não tem. Estou aqui te escutando atentamente, sensacional a tua análise. Eu acho que, enfim, contribuiu muito para explicar muita coisa sobre o personagem do Batman, e de quebra tu viu o Coringa aí sensacional. Aproveitando a pergunta, né, e eu mesmo respondendo a pergunta que eu fiz no início, eu acho assim, eu não vou ser tão completa, eu acho que pra mim o melhor Batman é o Will Arnett, né, no Batman Lego. Acho que o melhor Batman já. Aquele Batman é incrível, cara. Mano, não existe aquele. Cara, assim, fui ver aquela parada no cinema, mano. Não existe aquela cena que ele começa com Alfred. Criança mimada, mano. Mano, tipo assim, aquilo ali eu ri feito um. E aí eu acho que é isso. Eu acho que esse nosso debate é muito importante justamente pra gente perceber isso. Tipo assim, o Batman Lego, e aí, pegando a minha resposta, né, de dizer que é o melhor Batman nesse sentido, assim, foi um filme que juntou numa sala de cinema milhões de gerações que gostam do Batman, né? E tinha um cara
mais antigão que percebeu que apareceu o Adam West dançando, ou o cara se ligou que é de 66. O cara percebeu que, enfim, vinha diversas referências e você parece que ficava colhendo qual você entendia. Eu acho sensacional. Sensacional. E sobre identidade, eu acho que saindo dessa análise, viu, da identidade do Bruce, do próprio Batman, dentro dos filmes, eu acho que é uma identidade externa. E eu jogo pra vocês o seguinte, né? Como é, né, que a gente pode analisar, ou sei lá, perceber ou debater, você mostrar um Batman dos anos 40, dos anos 60, né? Do próprio Lewis Wilson, do Robert Lowery, do Adam West, né? Aquelas capas Batman tosco, né? A gente, a Batman do Lewis, né, de 43, você percebeu essa parte aqui, né, que simboliza tipo como se fosse o chifre da... Um é maior que a outra, assim. É uma coisa meio bizarra. Esconda aquilo ali. Assim, você parece que, sabe, tipo, ninguém viu que aquele troço tava maior que o outro, entendeu? Mano, louco. Parece, tipo assim, uma festa fantasia mal, né, feita, mal costurada, e vai, isso aí mesmo, veste esse troço. E aí o Robert Lowery, em 49, volta também com uma tosquice, a máscara bate meio redonda, assim. Mano, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que eu queria também puxar esse debate por isso, né? Primeira questão, essa identidade externa, né? Como a menina, o menino, o moleque hoje vendo, né, esses Batmans e o Ben Affleck lá com aquela versão pesadelo, matando os parademônios, a galera fica vislumbrada com aquilo ali. Outra questão que eu queria puxar, eu acho que é isso, eu acho que quando o Keaton, eu acho que a pergunta, na verdade, quem é o melhor Batman, é óbvio que isso é uma pergunta totalmente subjetiva, né, requer respostas subjetivas. Eu acho que a galera, por exemplo, estava pensando aqui numa tríade, sabe? Que eu acho que é muito de fala geral, né? Que seria o Keaton, Michael Keaton, o Christian Bale e o Ben Affleck, né? Mas é uma galera que eu acho que pega eu posso falar, surfa numa onda boa, sabe? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, o Keaton quando surge, né? Sei lá, tipo, o Batman não é tão mais tosco, assim. Acho que eu quero trabalhar com esse conceito de tosquice, sabe? Que eu acho que isso é positivo. Eu entendo. Entrando na onda. Esse Batman de 89, ele é muito interessante justamente por isso, sabe, cara? Ele ainda tem alguns elementos, assim, que são caricatos, sabe? Porque é a estética do Tim Burton, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já insere aquele caráter mais sombrio, né? Em 89, a gente tem que levar em consideração que, tipo, já tinham sido lançados A Piada Mortal, né? E o Cavaleiro das Trevas do Miller. Então, acho que o Burton, ele foi esperto em ter pegado a essência dessas duas produções e ainda assim pegado aquela coisa mais caricata dos anos 70. Perfeito. E eu acho que pra complementar mais esse debate, tipo assim, a gente sai de um Val Kilmer, Batman Eternamente, onde, sei lá, o Jim Carrey talvez foi a figura à parte, né? Sem dúvida. Carrey sendo Jim Carrey. Mas, tipo assim, aí depois em 2008, né, aí eu coloquei até aqui, né, pra gente pensar, enfim, Christopher Nolan. O Nolan é surreal o que esse maluco faz, assim. Em Begins, né? Cavaleiro das Trevas é uma obra-prima, né? Eu assisto aquele filme e não tem uma vez que eu não assisto que, sei lá, você fica arrepiado aqueles diálogos de Coringa, Batman, o próprio Duas Caras depois. Eu acho que gosto também dos Duas Caras naquele filme, acho que ele é essencial para tudo funcionar. Com essa questão, essa discussão moral, acho que isso é muito importante também ser percebido. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem uma galera que surfa na onda, e essa galera tem nome, é um Keaton aí que surge depois de longas décadas de tosquice do Batman. O Batman era um personagem tosco nos cinemas, enfim. E aí eu acho que ele quebra esse paradigma, né? O Bale volta depois de um Batman Eternamente do Val Kilmer de 95, então a gente está falando de um filme que surgiu em 2008, passa também um tempo, né? Tô falando dos filmes, das animações, né? Porque o filme do Kevin é de 93, né? Não teve um filme do Batman antes. Estou falando assim, sem animação. E aí o Ben, né? O Ben Affleck é sensacional, também gosto muito do Ben como Batman, como Ben. Mas eu acho que é isso para complementar. E aí eu queria justamente jogar para vocês agora o que vocês acham disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O meu complementou. E essa questão de como essa geração não se assusta com os Batmans anteriormente.
É preciso revisitar os clássicos? O que vocês acham? O William. Cara, depende de que clássico. E também depende de que público. Crianças. É porque é o seguinte, eu lembro ter assistido muito num certo canal de TV aberta aí, os filmes clássicos do Batman. Batman Eternamente, inclusive, o Batman com George Clooney, com Michael Keaton. E o que mais saía nesse canal era aquele Batman do Pinguim, em que é do Tim Burton, tinha aquela cena me aterrorizava, que é a morte do Pinguim, saindo aquela gosma preta da boca. Cara, isso ali pra mim era um terror. E o filme era à noite, e eu como criança, né? Os atores ali são bons, mas aquela versão daquele filme do Batman me aterrorizava, mas eu gostava, porque era o Batman, né? E porque tinha as tecnologias dos vários guarda-chuvas do Pinguim. Aquilo era legal. É cômico, mas também é legal. E eu tinha um carro. Eu tinha um carro do Nostalgia Batman. boa, né, cara? Nostalgia boa. A nostalgia é boa, então. Depende de que versão você vai apresentar pra criança. Eu acredito que essa versão, no caso desse filme, não seja tão legal. Dá pra apresentar agora pra criançada, que vai pegar muito bem, o Batman Lego. É muito boa a história. É tanto pra criança quanto pra adulto. A história é muito legal. Ah, cara, mas as aventuras animadas dos anos 90, ali de 92, ainda valem a pena ver, cara. Aquilo ainda é muito bom. Também. Pode ser, mas ali também tem algumas cenas que podem, tipo assim, um pouco pesadas, né? Não pra cabeça da criança, entender? Não, eu acho que não, cara. Eu acho aquele desenho acessível, sabe? Eu acho que, inclusive, ele era livre, né? Você incorpora aqueles elementos mais tradicionais da mitologia do Batman. E no caso pro público jovem, seria o Batman do Christian Bale. Pega mais um pouco ali de ação, uma temática que faz pensar, a questão da identidade que falou, né? A transformação do Bruce em Batman. É um negócio que faz pensar o que é o certo, o que é errado, tira a ideia desse binarismo, né? E mostra que a subjetividade, que o Batman também pode ser submetido a alguns ideais. Ele não é aquele ser mitológico que tudo pode. Não é o herói que você merece, mas é o que você tem pra hoje. Mas é o que tem. E tem finalmente o Ben Affleck, né? Que aí é o Batman parrudo, daquele Batman do... Mano, o Ben é um Batman muito milleriano, né? Vamos colocar esse negócio do... Exatamente. É a referência do Miller, né? O morcego ali enorme no peito, a roupa cinza. Cara, quem diria, velho? Um Bruce Wayne confuso, né? Um cara que vai dar merda em algum momento, por alguma coisa, mas sei lá, enfim, ele e seus demônios, né? Ali, enfim, eu acho que depois de tantos anos vendo o Batman com roupa preta, armadura, colã e tal, vem aí o Ben Affleck com a roupa cinza. Eu lembro que quando saiu as imagens, cara, isso vai dar certo. E na prática, no filme lá, né, porque o Snyder gosta dessa temática bem escura, deu muito certo. Eu acredito que deu muito certo. E a roupa muito bem detalhada também, as marcas dos anos de experiência, né, facas e tiros ali em todo canto. Cara, é bacana. E é o Batman do Miller, ele já tá o Batman cansado. Tem a referência ali ao Robin, né, a morte do Robin. E é aquele Batman que sabe o quão foi criado na dureza da dor ali, tanta porrada que levou. É o Batman que mata, bicho. É o Batman que mata. Batman que mata. Aquela cena que ele tá nessa parte da parede, né, que, tipo, esperando um momento certo pra ter os malucos de porrada, mano do céu. Louco. Cinema, IMAX. Exatamente, é o Batman Aquilo pesado. fica lindo. Fica lindo demais. Murro na cara dos malucos, mano. Cara, e é por isso que eu considero o Affleck o meu Batman favorito. Demorei um tempo pra chegar De nessa crer. definição. Vixe, Mas como assim já?
Ele é o meu Batman favorito, cara. E é exatamente por esses motivos que vocês estão elencando, cara. Porque é um Batman que dá medo, velho. É um Batman que, se colocassem essa figura em um filme gore de terror, cara, assustaria pra caramba. Lembra? Olha a cena que aquele policial tá investigando aquele sequestro. Numa casa lá, no sequestro, né? E porra, ele ele olha pro teto do quarto e vê aquela sombra. Cara, vai a merda, aquilo dá muito medo. E medo, cara, medo é o elemento catalisador de toda a mitologia do Batman, de toda a mitologia de Gotham, cara. Por isso que eu considero o Batman quase um personagem à parte da DC e do universo dos quadrinhos, porque eu acho ele o personagem que tem um universo mais autônomo, sabe? E só Batman tem uma variedade de personagens, de vilões, de heróis que auxiliam, que por si só, cara, daria uma franquia, sabe? Só de Gotham, né? Que eu espero de coração que ocorra após o lançamento desse Batman do Pattinson. E o medo, cara, é o elemento catalisador da figura do Batman, que o Batman usa o morcego para pôr medo nos vilões. A fobia que o próprio Bruce tinha com os morcegos, ele usa como uma arma, ou seja, ele usa o próprio medo como arma. E os vilões, cara, essa galeria de vilões, cara, tem um nível de complexidade dramática que eu particularmente não consigo encontrar em nenhum outro, sabe? Você vê pesquisas da área da psicologia trabalhando com obras do Asilo Arkham, né, do quadrinho do Grant Morrison. Cara, um dos meus quadrinhos favoritos é Batman Ego, do David Cross. Cara, que o vilão do Batman nesse quadrinho, que dá pra ler assim, de forma autônoma, não precisa estar acompanhando, Batman Ego, é o próprio Batman. A figura demoníaca, a figura que inspira medo do Batman, enfrenta o próprio Bruce Wayne. Cara, é visceral. E é um dos quadrinhos que demonstram toda essa complexidade de narrativa desse universo. Mostra como esse universo é grande, é denso e autônomo, sabe, cara? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar quadrinhos assim com um pouco mais de seriedade, né, foi justamente com o Batman, porque me dava a liberdade de ler só Batman. Dá pra ler Liga da Justiça, dos demais flashes, dá, sabe? Mas eu percebi que quando você passa a consumir Batman, você tem a opção, sabe, de usufruir só desse universo. Eu comecei a ler ano 1, né? Você tem uma tríade pra iniciar que é perfeita. Inclusive eu fiz meu irmão já começar a acompanhar, que é o Batman no 1, do Miller, o Batman Xamã, o Homem que Ri, que você aí já pega o início, a inclusão do Coringa nesse universo, cara. Cara, mas é isso, cara. O nível de autonomia, de independência que o universo do Batman tem, eu acho assim que é um charme à parte. Eu aproveitando a tua fala, né, eu vou aqui, tipo assim, eu acho que é uma utilidade pública que a gente vai fazer agora, né? Assim, se você curte muito personagem, se você começou a consumir Batman a partir de um determinado ponto, é interessante demais. Eu acho que é um personagem, assim, lindo demais, sabe? E aí, assim, fica a recomendação, né, pra você ler mesmo, tipo, ano 1, como você falou, né, vou só reaproveitar as tuas falas, o Xamã, Homem que Ri, Morte em família. Tem morte em família, tem uns quadrinhos que tem morte na família, enfim, vamos chamar de Morte na Família, se não me engano, foi uma homenagem mais recente, já nos 952, mas eu não sei se vale, até onde eu vi as críticas, não vale muito a pena ler, não. Exatamente, cara, não. Mano, então, assim, tipo assim, Silêncio, Lobo Dia das Bruxas, perdoe a cronologia, o tempo aí, tá, gente? Só falando de forma aleatória, né? Gente, A Queda do Morcego, Cavaleiro das Trevas, pelo amor de Deus, A Piada Mortal. Gente, assim, é uma coisa que depois que você lê todo esse negócio, você se transforma, assim, não tem como, né, ser a mesma pessoa, né? Corte das Corujas,
E se sensacional, você muito bom. consome esse Batman, o Batman do Ben Affleck, você já tendo lido, vamos dizer, um Cavaleiro das Trevas do Miller e Batman Terra 1, cara, você muda a sua percepção assim do personagem. Então o filme só fica bom se você consumir quadrinhos. O cinema ele precisa ter sua autonomia, né? Não é isso, mas cara, é um ganho, sabe? Quando a gente tá falando a imersão, né? E você tá falando de um universo de quadrinhos. Vocês que consomem tudo, né, Gabriel? Que consomem mais Marvel, com certeza enxergam os filmes da franquia de um jeito diferente, né? Não é uma questão de obrigatoriedade de consumir diversos produtos, mas é ter a ciência de que quando você está aberto a usufruir de diferentes mídias, você vai ter uma percepção mais ampla. Eu acho que fica aqui registrado, né, todo esse caminho que você pode seguir aí, você que está nos ouvindo agora. Acho que a palavra universo, a palavra que define muito bem o que o Batman representa. Queria só destacar, viu, Gu? Não sei se a minha fala vai parecer meio tosca, mas aquela cena em Esquadrão, que o Batman pula em cima do carro da Arlequina, maluco, aquela cena é bizarra, mano. É porque, tipo assim, não dá, eu quero deixar isso registrado, não dá pra discutir a questão da personagem da Arlequina, né? A Arlequina podia estar Satanás ali em cima, ela estaria rindo. Tipo assim, mas a cena, ela é muito bem dirigida, o furo dele no carro, o impacto, aquela coisa que causa assim, porra, o Batman tá em cima do meu carro, se liga. Assim, mano, corre, vai dar merda, entendeu? Isso é sensacional. Eu acho assim que esses detalhes, né, sutis que te apaixona mais ainda, né, nessa riqueza desses personagens. Mas galera, a gente falou muito de Batman e eu queria saber o seguinte, a de vocês agora, responsa monstruosa. Por que diabos? Pra quem diabos? Pra que diabos Jared Leto existiu como Coringa? Cara, isso é uma pergunta muito covarde. O Jared Leto é um puta ator. Aquele Coringa não era um Coringa, vamos dizer, acessível, mas que me convenceu. Mas que tá num filme ruim, né, cara? Aí complica. A gente tem um problema também dos cortes, né? Os cortes de cena que tiraram muito do Jared Leto lá. Possivelmente a gente vai ver a versão do diretor, né, na HBO Max. E eu acho que aí é que a gente pode julgar de verdade, mas não é o Coringa que foi totalmente merda. O filme todo foi. Sim. Não, eu quero só me retratar que a minha pergunta ela não, por Deus, ela não vai ser generalista. Ela foi feita de forma complicada aqui, mas tipo assim, na verdade que eu quero a discussão é justamente isso, né? Acho que vocês falaram de uma sensacional. Filme ruim, enfim e tal. A questão do Leto ser um baita ator. É justamente isso, eu acho que entrando nessa seara do Coringa, e aí o Gu já deixou uma discussão sensacional sobre o Ledger, né? Aí citou a questão do Fênix também e tal. Acho que é uma discussão, assim, gente, não sei se vocês, mas é um ponto muito principal meu. Eu acho que essas discussões, sei lá, é meio necessário, não sei o que vocês acham disso. Mas com esse filme do Fênix, muita gente, né, do meu ciclo social aqui, falando que não curtiu o filme, e obviamente, né, fica muito na cara que as pessoas que foram assistir Coringa achando que ia ver aquele Coringa dos desenhos, né, aquele Coringa louco e tal, ia ter carnificina e tal, e a galera chegou lá e viu um filme assim. Que filme é esse, mano? Não tem nada de Coringa, não sei o que. Eu acho que vocês ouviram muito isso, eu ouvi muito. Demais. E dentro dos fãs mais religiosos, como eu coloquei lá no início, separando essas categorias, ficou uma discussão nas redes sociais que eu achei totalmente desnecessária. Não estou dizendo, eu desnecessário do meu ponto de vista, tá? Assim, obviamente, as pessoas têm lá suas pretensões. De falar realmente de fato quem foi o Ledger ou o Fênix, os melhores Coringas, eu acho que
enfim, são por N motivos. A gente podíamos passar o dia todo falando aqui, porque cada um tem sua peculiaridade. O Ledger tá num filmaço. Gente, pelo amor de Deus, Cavaleiro das Trevas, voltando a falar dele aqui. Que filme sensacional. Enfim, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre os Coringas, né? O Leto, enfim, filmes. Eu acho uma pergunta bem ampla, fiquem à vontade. A gente tem várias versões dos Coringas, né? Mas como você perguntou desses três, é o seguinte. Eu já falei antes, o Leto, ele é um mau Coringa porque o filme também é mau. Então, se você tem um filme ruim, então você tem o desenvolvimento dos personagens ruins. Embora não todos, né? Porque teve destaque aí da Arlequina e tal. Mas eu acho que a gente não pode julgar o Leto agora sem ter visto ele o suficiente. É como o Ben Affleck, a gente viu pouco. A gente não viu um filme solo, a gente não viu ele sendo o Batman em um longo período de tempo. O meu favorito, de longe, é o Heath Ledger. O Coringa do Joaquin Phoenix, ele é muito mais cabeça, ele é muito mais politizado. Mesmo que aquele filme seja basicamente a desconstrução da ideia de um Coringa inteligente que vai armar um plano maligno e tal, mas a gente percebe lá que ele se torna o Coringa, né? A motivação, a gente praticamente entende as motivações dele. Então, ele se torna o Coringa quase virando um herói do povo, não é isso? Então, William, deixa eu me intrometer, por favor. Porque eu acho que, pra também ficar registrado, né? Eu fiquei muito centrado no Ledger, no Fênix, no Leto, mas eu queria também só deixar já um gancho. Eu tenho a impressão que tu ia falar sobre isso, ou o Gu vai falar sobre isso. Mas na série dos anos 60, onde o West, o Batman toscão que dançava e aquele palhaço todo, Sim. César Romero interpretando o Coringa, fudido, né? Muito massa. E, porra, o Jack Nicholson assim, sensacional. Mas eu jogo pra vocês, pra gente entender também que existe toda uma história complexa pra caramba no cinema, nas séries de TV, do palhaço, né, mais famoso do crime aí. Também entra no imaginário social da sociedade e de diversas gerações. Do Ledger. Pois é, Heath Ledger é o meu favorito por causa que, exatamente o que o Gil explanou, ele não tem identidade, ele é um ser do caos. Então, o Coringa do Ledger, ele parece que compreendeu o quão corrupta é a sociedade ali, principalmente em Gotham, que sempre tem a criminalidade, né, governando assim nos panos, o Batman tentando reorganizar a cidade, mas a criminalidade passa a encontrar outros meios, no caso fazendo reuniões de dia, fazendo acordos internacionais e tal. E o Coringa ali, aquele Coringa anarquista, ele quer tentar melhorar a criminalidade, ele não quer mais trazer o clássico crime em busca de dinheiro. Ele quer mais um crime em que há motivações mais fortes além da ganância. Por que você faz essas coisas, né? É quase como o Coringa do Joaquin Phoenix. Ele tem uma motivação para se tornar o Coringa. Então eu acho que mesmo sendo anarquista, ambos, né? Mas tem um pouco de diferença. O anarquismo do Ledger é por causa da sociedade criminosa e tal, e ele precisa mostrar que existe algo melhor do que a ganância, né? Pelo crime. Já o do Joaquin Phoenix, ele se tornou Coringa por causa dessa sociedade corrupta. Ele foi criado, então ele se torna o símbolo de esperança para o pessoal que não precisa mais ser oprimido pelos ricões e pelas injustiças. E aí, o meu favorito de longe é o anarquista do Nolan, porque ele é o vilão do Batman. Então ele é o Coringa sendo o Coringa vilão do Batman, o Coringa inteligente, o Coringa que consegue dobrar o Batman, entendeu? O Batman é o meu personagem favorito, então ele consegue entrar na cabeça do Batman.
E eu não vejo o Joaquin Phoenix como um Coringa vilão do Batman. Cara, o Coringa também é a segunda maior figura dentro dessa mitologia, né? Não tem pra onde correr. O César Romero, ele inaugura e acompanha, né, o Batman, aquele Batman do Adam West, com o aspecto cômico, quase, né, entrando num sadismo. E aí o sadismo é definitivamente inaugurado com o Jack Nicholson. Jack Nicholson nos anos 80 já tinha feito personagem, né, caótico, né, que foi Um Estranho no Ninho e o Iluminado, né. O Stephen King chegou a dizer que detestou a escolha do Jack Nicholson para protagonista do Iluminado porque ele já tinha cara de louco, né. Então o cara caiu como uma luva para fazer o Coringa nos anos 80. Que já inaugura, eu entendo, né, esse sadismo, sabe? E aí vem o Coringa do Ledger, né? Que trazendo esse caráter politizado da vilania, sabe? E o Fênix, né, demonstra esse aspecto psicológico que aí o Ledger, o Coringa do Ledger não teve tempo, né, de desenvolver, né? Poderia ter desenvolvido, né, caso o próprio Ledger não tivesse falecido, porque a ideia era que o terceiro filme ainda fosse com o terceiro filme do Nolan ainda fosse com o Coringa como vilão. Cara, mas aí o meu Coringa favorito, cara, não é nenhum desses ainda, sabe? O meu Coringa favorito ainda é o Mark Hamill, cara. Mark Hamill, como dublador de Coringas clássicos, ele consegue sintetizar quase que todos esses elementos, sabe? Do cômico, do sádico e do louco, sabe? Por isso que eu acho ele... E olha que eu nem sou de assistir muito os filmes, os desenhos em inglês. Mas, cara, o Hamill, quando eu vi o Hamill em A Piada Mortal, voltando pra dublar o Coringa, cara, sensacional, sabe? Mas é por essa razão, por ele conseguir sintetizar aspectos diversos que esse Coringa nas mídias foram desenvolvendo. Olha só, é engraçado. Isso me lembra de uma piada. Era uma vez 2 caras presos juntos num manicômio. E uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade, viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou para o outro lado sem problemas, mas o amigo, não mesmo, ficou com medo de cair. Então o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui, eu posso iluminar o vão entre os prédios e você atravessa pela luz e vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê? Louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. Me desculpe. Agora, quanto ao Fênix, cara, ele entre aspas, sofre da melhor característica desse universo do Batman, que é a autonomia, sabe? E por isso que eu duvido muito que o Fênix volte para esse papel. Porque aquele Coringa, ele é autônomo, eu também não consigo encaixar ele dentro de um universo mais amplo. Porque a ideia é de que a sociedade consegue, através da sua ignorância e da sua falta de empatia, de criar vilões, sabe? De que esses vilões podem estar em qualquer lugar, sabe? E que como a razão, ela é, como Michel Foucault falava, um instrumento de poder. Né? Eu defino como louco aquilo que está à parte da sociedade, cara. Isso eu lembro no arco Batman Terra de Ninguém,
tem uns capítulos lá nos quadrinhos, que é os Contos da Loucura, em que quando ocorre o terremoto em Gotham, um dos guardas lá do Asilo Arkham acaba sendo refém dos vilões e o Coringa ele vai filosofando para esse guarda, dizendo como a loucura na verdade é uma realidade em que ninguém acredita, sabe? Em que o guarda, né, sendo essa pessoa sã dentro de um asilo, ele acaba sendo convencido de que ele é louco, porque ele é o único são, ou seja, quando a loucura é maioria, então é porque ela é sanidade. E é justamente isso que esse Coringa do Fênix, ele traz. Que sociedade normal é essa que despreza as pessoas na calçada? Loucos são vocês, entende? É quase uma inversão de valores muito, muito densa, sabe? Que esse Coringa faz e que eu não consigo quase... Pra mim é muito difícil enxergar um personagem assim tão profundo dentro de um universo com outro Batman, sabe? Eu acho que a mera existência daquele Coringa faz com que um Batman seja quase um piada. Cara, a tua fala ela é muito pertinente, porque eu me lembrei aqui de como o Coringa justamente é esse personagem que requer uma atenção muito peculiar, né? No início do nosso podcast eu falei que existem categorias. Falei brincando, né, que a galera geralmente fala, gosta do Batman, por quê? Porque o Batman é humano, enfim, é uma identidade, não deixa de ser, né? E o Coringa, ele parece que desperta no imaginário social uma coisa muito do espetáculo do crime, né? Um sujeito que é louco, caótico, sádico e que desperta a atenção de muita gente de alguma forma. Eu vejo no Coringa, eu não sei se nesse Coringa do Fênix, viu, Gu e William, eu vejo no Coringa do Alan Moore. Eu acho, inclusive, concordando contigo, o Hamill, né, no Coringa lá da Pedra Mortal, aquilo é coisa de louco, mano. Aquilo é sensacional, lindo demais. Mas, assim, lembrar que eu acho, assim, na verdade eu acho não, no meu ponto de vista eu tenho certeza, né, que é um mérito da porra do Alan Moore, né, da gente ter visto aquele Coringa explosivo, sádico, caótico, né, na arte do Brian Bolland. Cara, aquilo lindo demais, mano do céu. Se você não leu ainda, você que tá nos ouvindo agora, Piada Mortal, cuida, termina aqui o podcast, vai ler a Piada Mortal, aquilo é lindo demais. Eu queria justamente puxar um ponto muito interessante, demonstrar, reforçar e legitimar quanto que o Coringa é complexo. Acho que nesse personagem, né, sobretudo como o Alan Moore traz o Coringa, entre outras, mas eu vou focar aqui no Alan Moore, acho que a gente vê muito traço, viu, William, do super-homem do Nietzsche, né? Um cara que também, eu acho que é uma parada muito nietzschiana, né? O Nietzsche muito essa questão da arte na vida, né? Enquanto algo muito mais profundo, assim, e não tão simples de se conceituar, mas como o Coringa ressignifica o crime, né? Como uma expressão artística da sua vida, como ele pega Gotham, tipo, Gotham vai ser o meu picadeiro aqui, né? Tipo, como se fosse um circo, vai ser o meu picadeiro do medo e do caos. E o medo volta muito forte. Da mesma maneira que o medo é um conceito muito central para o Batman, um conceito também muito central dentro da persona do Coringa, né? Aí a gente vê como esse negócio é complexo. Então você tá me ouvindo e você tá pensando agora, pô, Nietzsche, Coringa, moral, que loucura é essa? Pois é, mano, é isso. Tipo assim, para além daquele do Ledger, né, que sai do hospital, né, pega aqui no botãozinho, como funcionou, droga, olha pra trás, aí tipo, explode e sai correndo feito que não tá nem aí, sabe? Naquele hospital, ele tem todo um significado muito mais complexo por trás daquilo ali, né? Então são essas, de novo, toquei com as sutilezas, né? Tipo assim, pra gente destacar cenas são importantes demais pra gente entender o quanto esses dois personagens são complexos e ao mesmo tempo apaixonantes. Queria deixar só uma recomendação, é de um quadrinho, eu acredito, eu não sei se é muito conhecido, mas é uma visão diferente do Coringa. No caso, uma visão de um terceiro, de um dos capangas do Coringa. É a história do Coringa pelo Brian Azzarello.
É o Coringa que tá saindo do asilo. E um dos capangas que quer crescer na vida, né? Se chama, acho que é Brian Frost, se não me engano. Ele... irmão do Brian Azarello. Brian, o nome do personagem não é Johnny Frost. Vai buscar lá o Coringa, porque ele vê no Coringa, né, como era o palhaço rei do crime, ele vê a chance de subir na vida. Então, a história se passa nessa visão do Johnny. Ele vê o sadismo do Coringa, como ele se comporta sendo o rei do crime, o que é que ele faz para manter o status, né? As matanças, as mutilações que ele faz. É visceral o que tem lá no quadrinho. É um quadrinho que a capa tem lá um sorrisão cheio de sangue ali do Coringa. Então fica essa recomendação. Cara, se eu for pra deixar a recomendação, então aí eu deixo o quadrinho do Asilo Arkham do Morrison, cara, porque aquilo, tanto em termos visuais, de arte, já é sensacional, em termos de discussão, de como né? Isso, como a loucura faz parte desse universo do Batman, cara. Então, é uma leitura, diria eu, humildemente obrigatória. Com toda humildade, você deve ler Asilo Arkham, Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, ano 1.